Tem coração aberto aí para a palavra de Deus? Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar cultuando com os irmãos. Como o pastor Adriano já disse, nós viemos ali de São Paulo e é muito bom poder cultuar com os irmãos, conhecer um pouco mais esse projeto lindo nessa cidade e que o Senhor continue abençoando essa casa. Minha palavra de gratidão também aos obreiros que nos receberam muito bem, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Pastor Carlos, Deus abençoe. Pastor Adriano, obrigado pela oportunidade. E ao anjo dessa igreja, pastor Zilmar Miguel, que o Senhor venha continuar abençoando. Amém? Meus irmãos, o livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 2, está escrito assim. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha, e você diz amém. É de conhecimento esse texto e de fácil interpretação, devido a tantas informações que nós já recebemos, mediante essa temática, é uma saudação e eu não quero me ater ao teor do pano de fundo histórico, mas o Senhor, quando ministrava algo em meu coração dentro desse verso, dentro desse texto, eu pude perceber alguns detalhes que nos chamam a atenção e que nos faz compreender a mão de Deus agindo nesse cenário. Eucana tem um nome no seu devido significado, aquele que Deus cria ou aquele que Deus criou. E o texto diz que Eucana subia para Siló todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor. Esse complemento do e sacrificar ao Senhor faz menção à posição que Eucana ocupava naquele período. Um levita que subia todos os anos para poder oferecer a Deus ofertas, e dentro desse cenário existia uma regra daquela época chamada poligamia, que a lei colocava na mão de um homem quantas mulheres ele tinha condições de sustentar. A lei coloca uma mulher por nome de Penina dentro daquela casa. Ana tem um sonho, Ana tem um projeto, mas não consegue contribuir com o teu esposo devido ao detalhe que eu disse no começo. O Senhor havia fechado a sua madre. Cai para nós que Deus só fecha aquilo que já esteve aberto. Então, paz, meus senhores, Ana não nasce estéril. O Senhor fechou a madre dela. E às vezes nós pensamos que Deus está tratando com Ana, quando na verdade Deus está tratando com Eucana. Porque subir para Siló com uma mulher que tem probabilidade de gerar é uma coisa. Subir para Siló com uma esposa estéril é outra. Só que o texto não diz em momento nenhum, pastor Adriano, que Eucana deixou Ana para trás. Todas as vezes que ele subia, ele pegava na mão de Ana e disse: você vai subir comigo. Por que Eucana pegava na mão de Ana e dizia: você vai subir comigo? Porque Eucana está entendendo que eu preciso insistir naquilo que parou de gerar por um tempo. Porque quando Deus fecha, Ele está dizendo para Eucana: Eucana, subir com porta aberta é muito fácil. Eu quero ver subir quando eu fechar a porta.
Porque tem gente que quando Deus fecha a porta, ele abandona o culto, não vai para a consagração, não participa dos trabalhos da igreja. E Deus está dizendo: eu quero ver quem é Eucana, não é quando eu abro, porque quando eu abro qualquer um vai, qualquer um sobe. Mas quando eu fecho, eu quero ver se ele continua indo para Siló. Olhe para alguém que está perto de você e fala assim para ele: sabe qual é a raiva de Penina? Fala para ele: sabe qual é a raiva de Penina? Não é que Ana queria ter filho, a raiva de Penina é o que? Mesmo sem filho, ela continua subindo para o templo. Porque tem gente que acha que você é movimentado por aquilo que Deus pode te dar, mas com a porta fechada, desempregado, a doença batendo na porta, tem alguém dizendo: eu vou para o culto, eu vou participar da campanha, eu vou entrar no propósito com Deus. Oh glória! Porque às vezes Deus fecha porque Ele está te fazendo entender que o segredo de Deus nunca foi preparar uma porta, porque a porta já está preparada. Eu vou repetir isso aqui: o segredo de Deus nunca foi preparar uma porta ou um ambiente, isso já está preparado. Deus está preparando eu para a porta, está preparando eu para o cargo, está preparando eu para aquele lugar que já está pronto. Diga isso para o teu irmão, diga para ele: Deus está te preparando para aquilo que já está pronto. O Samuel já estava pronto, Deus estava tratando era com Ana. Samuel já estava projetado, Deus estava preparando Ana para recebê-lo. Então esse período é Deus dizendo: eu estou te conhecendo com a porta fechada. E eu encerro agora. Eu encerro agora dizendo para você que todas as vezes que elas subiam para Siló, a outra a irritava. Só que eu nunca vi, pastor Carlos, Ana respondendo Penina. Pode olhar no texto. Nunca Ana falou com Penina. Você já parou para pensar nisso? Penina falou com Ana, e Ana, pastor, foi falar com Deus. Diga isso para alguém: Penina falou com Ana e Ana foi falar com Deus. Por quê, pastor? Porque Deus está te dando maturidade para não bater boca com gente imatura. Deus está te dando autoridade para não ficar respondendo questionamentos de gente que nem subiu para Siló, que nem pagou o preço que você pagou. E era Ana dizendo: eu vou para o altar. Porque no dia que Ana fez um voto ao Senhor, o nome de Penina sumiu da história. Nem a Bíblia comenta mais sobre Penina. Por quê, pastor? Porque Penina entrou pela lei, mas ela teve que sair pelo voto. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Cuida do que é de Deus, Deus vai cuidar do que é teu.